Glória a Deus. Irmãos, nós vamos dar sequência à nossa exposição do livro de Marcos, o Evangelho dos Milagres. Eu estou bem pentecostal hoje, vocês viram, né? É sério aí, irmão. Então isso aí já é feito do Evangelho de Marcos, né? Aleluia. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Vou apenas relembrar algumas coisas bem rápidas. Primeira coisa que a gente falou sobre o Evangelho de Marcos é que ele é o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro relato da vida de Cristo é o Evangelho de Marcos. Ele foi escrito por volta do ano de 63, período esse em que a igreja enfrentava a sua perseguição mais brutal, mais cruel nas mãos do imperador Nero, e por isso o Evangelho é cheio de milagres, para fortalecer aqueles irmãos de que o reino de Deus está próximo. É interessante que os irmãos de Roma, fazendo um pequeno comentário, eles naquela época, 63, eles já aguardavam a volta de Cristo. Já havia esse anseio no coração deles, né? Mal sabiam eles que já passariam aí 2000 e alguns anos, 2019, estou fazendo um cálculo aqui, a partir de 63, quase 2000 anos, e Cristo ainda não voltou, mas a esperança continua a mesma em toda a história da igreja. Muito bonito isso. O livro de Marcos é considerado o livro mais importante do cristianismo. Por quê? Porque é o primeiro relato da vida de Jesus, serviu de fonte de inspiração para os outros evangelhos, Mateus, Lucas e João. Além disso, os pais da igreja foram unânimes em afirmar que o Evangelho de Marcos é a compilação do testemunho pessoal de Pedro. Então nós estamos diante de Marcos, que foi um indivíduo importante, daqui a pouco vamos falar um pouquinho dele, mas o que Marcos fez é apenas escrever o que Pedro narrou. Então, basicamente a gente tem uma testemunha ocular de todos os acontecimentos. Praticamente Pedro acompanhou até o respirar de Jesus, né? E o último sobre o Evangelho de Marcos é que ele foi escrito em Roma. Eu acho que tem tudo a ver porque nós estamos no livro de Romanos. E aí ele fala um pouco da cidade de Roma. A cidade de Roma era uma cidade cosmopolita, uma cidade que naquela época já enfrentava os problemas que nós enfrentamos hoje nas nossas cidades. Uma cidade muito cheia de doenças, com uma casta social muito distinta, desigualdade social absurda. Roma, há relatos de que em Roma os bebês, principalmente mulheres, eram jogadas na sarjeta fora assim que nasciam, porque a mulher não queria fazer aborto, porque no aborto ela podia morrer, então ela esperava que o bebê nascer e jogava fora. No paganismo isso era muito comum, daí veio os primeiros orfanatos, a igreja cuidando daqueles bebezinhos que nasciam jogados fora. Para onde foi direcionada a carta de Marcos, no Evangelho de Marcos? Bom, quem era Marcos? Marcos era um convertido, filho de uma mulher chamada Maria, que hospedou em sua casa uma igreja durante muito tempo. Em Atos 12 vai falar sobre essa igreja que hospedou na casa de Marcos. Marcos, ele participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, desistiu dessa viagem no meio do caminho, e depois Paulo rejeitou a ajuda de Marcos numa segunda viagem missionária. Esse é o nosso amigo Marcos. Porém, contudo, entretanto, nada melhor do que o tempo e o Evangelho para curar feridas, né? Marcos, que foi rejeitado por Paulo, ficou preso com o mesmo Paulo em Roma. Lá está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Além disso, se tornou cooperadora de Paulo, o mesmo Paulo que disse: não quero você comigo mais. E, além disso, Marcos assistiu Paulo nos últimos dias da sua vida. 2 Timóteo 4,11 vai falar sobre isso. Então houve uma restauração aí entre Paulo e Marcos. E o último detalhe sobre Marcos: Marcos era filho de Pedro na fé. Pedro carinhosamente disse isso em 1 Pedro 5,13. E aí, por ser filho de Pedro na fé, Marcos pôde então colher os relatos, né, de Pedro com relação à caminhada de Jesus na terra. Bom, isso é novo, né, isso que eu já falei já nos outros cursos, apenas relembrando. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as características literárias desse livro de Marcos. Primeira característica é que esse livro é de um estilo muito simples.
irmãos, Marcos usava um vocabulário simples para descrever eventos extraordinários. Isso é muito bonito, porque Marcos, sem rebuscamento algum, sem muito firula, mas de forma muito vívida, ele comunicou as aventuras de Jesus na terra, e por ser muito simples, Marcos cativa os seus leitores de forma muito rápida. Imediatamente você se sente parte daquele cenário, porque a simplicidade é o que marca esse livro. Ao contrário, por exemplo, de João, que aí você vai perceber todo um rebuscamento, todo um vocabulário repleto no livro de João. Marcos, ele não se preocupa com detalhes menores, do tipo aonde Jesus estava ou com quem Jesus estava, porque o foco do Evangelho de Marcos é um só: Jesus. Ele não quer falar da Galileia, nem do Rio Jordão, porque isso não tem importância. Tem importância o Cristo, como o Evangelho começa, né? O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, as luzes do Evangelho de Marcos estão em cima de Jesus. Esse é o estilo do nosso amigo Marcos. Outra característica que vocês vão perceber é que Marcos usa a chamada técnica sanduíche. O que é isso? Ele está narrando uma história, ele para aquela história, narra uma outra história e depois volta para a história anterior. Exemplo clássico disso é Marcos capítulo 5, quando ele começa a narrar a história de Jairo, maior da sinagoga, que vai até Jesus pela filha que está doente. Jesus fala: eu vou até a sua casa. No meio do caminho aparece uma mulher com hemorragia. Jesus cura essa mulher, depois a história volta de novo para a vida de Marcos. Ele faz isso com discipulado, por exemplo, nesse caso com fé, e outros assuntos. Marcos vai usar essa mesma técnica literária de forma a dar ênfase ao assunto que ele está tratando. Como eu disse nesse caso aqui de Jairo e da mulher com hemorragia, ele está tratando sobre a fé, mas ele vai tratar de outros assuntos e usar a mesma técnica. E, por último, Marcos, ele tem a característica literária da ironia. Em muitos momentos você vai ver Jesus ironizando os estereótipos convencionais da época, como o estereótipo social. Você vai ver Jesus ironizando o estereótipo político, estereótipo religioso. Então Jesus, em vários momentos, ele vai se utilizar dessa ironia, e Marcos faz questão de registrar, porque é uma forma também de você vencer o argumento, ironizando a baixa capacidade dos seus adversários, e Jesus ele usa e abusa disso. Bom, o que vamos estudar hoje? Marcos, capítulo de número 1, do versículo 4 até o versículo de número 8. Pode abrir a sua Bíblia. Você não conseguiu, está aqui projetado. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Até aí, vamos orar, feche seus olhos. Pai, essa é a tua doce e preciosa palavra, a qual nós nos curvamos, Senhor, em rendição e em adoração, clamando para que do Teu Espírito venha a revelação, porque, Senhor, se o Senhor não nos revelar, serão apenas palavras e nos perderemos na nossa própria carne. Por isso clamamos: Espírito Santo, dá a revelação dessa palavra, e nós daremos a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Bom, eu vou fazer a mesma introdução que eu fiz na semana passada. Por quê? Porque o objetivo de Marcos, nesse primeiro momento, é dar legitimidade ao Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja bem, Marcos faz uma afirmação contundente. Ele começa o relato dele dizendo algo que para mim, para você, talvez não tenha tanta importância, e a gente acaba passando batido.
começa mais devagar, depois ele dá uma aquecida, né? E no final ele vai indo para uma conclusão. Mas Marcos, ele começa com coestimula. Já na primeira frase ele diz, olha, o que nós estamos tratando aqui é do Evangelho, da missão. De quem? Do Cristo, do Messias, o Rei, aquele que colocará todas as coisas no lugar, aquele que vai restabelecer a justiça, aquele que vai restabelecer a ordem das coisas. Então nós estamos falando aqui da missão, não de um comum, mas da missão de alguém muito especial. E quando Marcos diz princípio, remete ao princípio de todas as coisas, porque Gênesis começa com princípio, e Marcos começa com princípio. Então estamos falando de princípio de história, da missão do Evangelho, que é basicamente a história de como Deus salva o homem. Isso é Evangelho. E ele afirma que esse é o Evangelho do Cristo, mas ele não para, ele fala assim, o Filho de Deus, conferindo para esse indivíduo chamado Jesus o título divino. Percebe a pancada que nós recebemos ao abrir esse Evangelho? Mas em Marcos se preocupa, ele fala, bom, como eu disse algo muito sério, eu vou chamar alguns indivíduos para dar legitimidade ao que eu falei. Por isso que o tema é legitimidade. Para, de certa forma, dizer, olha, esses indivíduos estão confirmando o que eu acabei de dizer. Na semana anterior, nós falamos que o primeiro aspecto, a primeira figura que Marcos chama para legitimar o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é as Escrituras. Ele vai chamar, e nós vimos no versículo 2 e 3, Isaías, Malaquias e Salmos. Ele faz um compilado disso, para dizer, eis que nos prepara o caminho do Senhor. Mas ele não para aí. Ele chama depois João Batista, e nós vamos ver daqui a pouco por que Marcos utilizou essa figura de João Batista. Não era uma figura comum. E Marcos, por último, vai chamar o próprio ministério de Jesus como legitimidade, e é por isso que acontecem os milagres. Para que servem os milagres, irmãos? Para legitimar, para dizer, olha, esse é o Evangelho. Então, eu orei por milagres aqui hoje de manhã. Se você viveu um milagre, cuidado. Deus te deu um sinal poderoso que o reino está próximo. Naquele grande dia você vai ser cobrado com relação a esse milagre. Bom, mas enfim. E o quarto a legitimar é o Pai e o Espírito Santo. Nós formulamos a nossa exposição dessa forma. Então, primeiro que nós legitimamos foi as Escrituras, e nós fizemos um apêndice na nossa última exposição, inclusive já está no YouTube. Nós fizemos uma defesa da Bíblia como livro inspirado, escrito por Deus, escrito por homens inspirados por Deus, a Bíblia como palavra de Deus, como voz de Deus, como revelação de Deus. Hoje nós vamos falar com João Batista, vamos fazer um apêndice número 1, que é para falar de arrependimento. Nós temos uma especialista em arrependimento na casa, que é a pastora Flávia, só que eu vou de forma ousada também expor algumas opiniões e alguns estudos sobre arrependimento. E eu criei um terceiro apêndice ontem, pensando na semana que vem eu vou falar, mas vai ser um apêndice um pouco menor, para a gente falar da importância do batismo, né? E aí depois a gente vai falar de Jesus, do Pai e do Espírito Santo. Se aparecerem mais apêndices aí, vocês não se assustem. O bom é que nós não temos pressa, né, irmãos? Eu tenho 42, e viver mais 40 anos, 82 anos, então eu tenho 40 anos para pregar sobre Marcos para vocês, sem problema nenhum. Isso é, vocês vão ver o pastor bem velhinho, mas correto, pregando sobre Marcos. Bom, nós já falamos então de como o Evangelho de Marcos foi legitimado pelas Escrituras, e hoje vamos falar sobre o João Batista.
o evangelho legitimado por João Batista, o precursor, aquele que vai à frente. O texto que nós já lemos, que vai narrar aí a história inicial desse João Batista. A única coisa que eu quero que você perceba aqui, quando a gente lê esse texto, é que, ao contrário dos outros evangelhos, Marcos restringe o retrato que ele faz de João Batista a um único tempo. Ele não explora muito, por exemplo, o nascimento de João Batista, como Lucas e Mateus vai dizer. Marcos não explora, por exemplo, o fato de João Batista ser primo de Jesus. No texto de Marcos, esse assunto é relegado a segundo plano. Por quê? Porque Marcos tem o objetivo de descrever João Batista como o indivíduo que vem na unção de Elias. Não confundam, João Batista não é a reencarnação de Elias, porque isso não existe. A Bíblia condena e diz que isso, biblicamente dizendo, é impossível. Então, o que nós aprendemos aqui? Que João Batista veio na mesma pegada de Elias. Por exemplo, Elias e João Batista tinham um púlpito que era no deserto. João Batista e Elias tinham outra característica. Eram indivíduos que tinham a santidade, o ascetismo, uma vida correta como princípio. Para citar dois exemplos. Então, o que Marcos vai fazer é mostrar João Batista como precursor de alguém mais poderoso, que o próprio João Batista disse que ele não era digno de desatar as sandálias. Agora, nós podemos fazer uma pergunta: pastor, por que João Batista foi tão importante? Por que João Batista foi importante a ponto de Marcos usar João Batista para legitimar o ministério de Jesus? Qual era a importância desse homem? Bom, João Batista foi importante pelo seu impacto na vida das pessoas. Veja bem, irmãos, todos os judeus e muitos que viveram na Palestina conheciam João Batista. João Batista trouxe um grande impacto para aquela geração. João Batista trouxe uma nova forma de cultuar naquela geração. Agora, por que João Batista trouxe tão impacto com as pessoas? Qual era o impacto desse homem? Dois impactos. Primeiro, a sua mensagem. A mensagem de João Batista, irmãos, trouxe profundo despertamento em toda a nação judaica, apontando e acordando o país de sua sonolência espiritual que já durava 400 anos. João Batista movimentou as multidões em toda a Palestina, e João Batista, assim como outros do Antigo Testamento, foi responsável por um grande avivamento espiritual. A pregação de João Batista reuniu as pessoas, mas não num templo ou numa igreja. A mensagem de João Batista, que reuniu pessoas, foi para tirá-las das suas rotinas, sejam elas rotinas espirituais, religiosas, políticas e sociais. Mas além disso, a mensagem de João Batista tirou as pessoas do conforto dos domicílios urbanos e levou elas para o interior, para o deserto. Mas principalmente, a mensagem de João Batista quebrou a hegemonia do tempo. Pastor Hernandes Dias Lopes, e aqui eu vou fazer um pequeno parêntese, daqui a pouco eu volto de novo, vou falar um pouco mais sobre o conteúdo, porque é interessante que a mensagem de João Batista era profunda, mas ela tinha um conteúdo bem interessante. Ela não era uma mensagem comum, não, era uma mensagem muito singular, muito diferente. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: apesar da sua inigualável popularidade, a ponto
sair para o deserto toda a nação, parece-nos que poucas pessoas foram realmente convertidas. E olhando para a história desses indivíduos, a gente vai perceber exatamente que, apesar de estarem ali ouvindo uma mensagem, poucos daqueles indivíduos que foram batizados foram realmente convertidos. E aí ele continua dizendo, né? Isso chama a nossa atenção para o perigo de sermos iludidos pela popularidade de quem prega, por exemplo. E o perigo de confundirmos multidão congregada na igreja com genuína conversão. Então ele está falando, isso chama a nossa atenção para duas coisas: indivíduos que têm capacidade retórica, capacidade oratória e que congregam multidões, mas será que são multidões realmente convertidas? Será que vale tudo para, entre aspas, pregar o Evangelho? Ou, como alguns indivíduos gostam de dizer, estabelecer o reino? Será que vale tudo? João Batista é prova de que não, que apesar de ter uma grande multidão que chorava, que se batizava, convertidos mesmo foram poucos. Isso é muito triste. Segundo, João Batista impactou por quem ele era. E aqui vale a pena a gente refletir na vida desse indivíduo que é tão singular. Primeiro, João Batista viveu o que pregou. Irmãos, eu vou chover no molhado, mas a vida de um pregador fala mais alto do que sua mensagem. E aqui vale a pena dizer para você que não adianta você fazer um textão na internet. Seu Instagram pode ser lindo, você pode ser teologicamente perfeito no Instagram. Se a sua casa não reconhece, você está apenas jogando pérolas, ou apenas ecoando, você não está falando realmente. O ponto é dizer, e aqui é interessante que quando a gente fala de pregador, não é pregador oficial, não é só o pastor Léo. Você é um pregador, ou pelo menos deveria ser. Você prega com sua vida. Alguém me disse, pastor Léo, eu devo brigar com meu marido, com minha esposa para ir na igreja? Eu falei, não, de jeito nenhum. Porém, você não deve brigar por nada. Se você briga por dinheiro, se você briga por outros motivos, então por que não brigar para ir na igreja? Porque para ir para a igreja você tem escrúpulos e por outros motivos você não tem. Então não brigue por nada. Mas se briga por tudo, brigue pela igreja também. Não faz sentido, na minha opinião. Então, o que diferenciava João Batista? Ele pregava, as pessoas falavam, ele está vivendo o que prega. Segundo, João Batista era humilde. Ele mesmo disse isso. Não sou digno de desatar as sandálias. Em nenhum momento você vê João Batista dizendo eu, não. João Batista sempre apontou para alguém maior do que ele. Isso é a terceira característica. A centralidade da mensagem de João Batista é Cristo. Se você for uma pessoa, um bereano, alguém que tem uma análise boa, se você pegar a grande maioria das pregações, elas têm como centro o próprio homem. Nós não estamos aqui hoje para falar alguma coisa sobre você. Estou aqui para expor para você quem é Cristo, na esperança de que, ao expor para você essa personalidade, você se converta e seja salvo, livre dos seus pecados e da condenação eterna. Porque essa deve ser a mensagem: Cristo no centro. Bom, além disso, o que mais impactou as pessoas em João Batista e o transformou em alguém capaz de ser legitimador de Jesus foi o conteúdo da sua mensagem, que era o que estava na essência do discurso de João Batista. João Batista foi chamado por Marcos como o pregador do batismo de arrependimento. E aqui a gente percebe uma ligação muito forte entre avivamento e arrependimento.
Se você tiver a oportunidade de fazer um estudo sobre avivamentos, a pastora Flávia tem nas quartas, nas quintas, né? Está indo nos avivamentos, meu amor? História dos avivamentos, quarta-feira, quinta-feira, 14 horas. Você vai perceber os avivamentos bíblicos, por exemplo, eu vou citar aqui 2. O avivamento de Josias e o avivamento de Esdras. Ou, tem algum carioca aí? Nenhum carioca? Você é carioca, amor? Não é carioca não. Se você fosse carioca, você ia falar Esdras. Não é Esdras. Primeiro S é R. Não, você não é carioca. Se fosse carioca, você ia saber que não é Esdras. Esdras. Então, o Esdras. Então, esse é Fluminense, tá vendo? Então é Fluminense. Pode ser. Mas enfim, o Esdras ou Esdras também teve um avivamento na sua época. E o João Batista também teve um avivamento na época dele. Esses 3, qual era a essência da mensagem desses indivíduos? Arrependimento. Se você for pegar os avivamentos bíblicos do Novo Testamento, nós vamos daqui a pouco citá-los, você vai ver que a essência da mensagem é arrependimento. O ponto é dizer o seguinte, irmãos, o que essencialmente marcou João Batista como alguém capaz de legitimar Jesus foi a sua mensagem de arrependimento, o avivamento que ele causou naquela época. Aqui vale a pena a gente fazer o nosso segundo apêndice, já que na semana passada fizemos um apêndice sobre a Bíblia, então nós vamos parar aqui agora a exposição de Marcos, semana que vem voltamos, eu vou falar agora sobre arrependimento. Irmãos, a mensagem principal de João Batista, que é o arrependimento, tem um valor e uma importância muito grande para o cristianismo e para a vida cristã. Esse não é um assunto que as igrejas pregam normalmente. Você dificilmente vai ver uma aula de escola, seja para batismo, para outras coisas, falando sobre arrependimento. Mas o que eu quero defender aqui é que nós estamos diante de um assunto que é tão importante como a oração, por exemplo, ou como a fé. Na verdade, irmãos, o arrependimento, vocês vão perceber que é parte fundamental para a salvação das nossas almas. E é um assunto que a gente sabe muito pouco. Bom, como que eu vou estruturar essa parte do arrependimento? Basicamente, eu vou responder uma pergunta: o que é arrependimento? E depois de responder o que é arrependimento, eu vou dizer 3 coisas. O que nos motiva para arrepender? Vou fazer um contraste entre arrependimento e legalismo, se der tempo. E, ao final, vou aplicar o que nós aprendemos, respondendo uma pergunta: como se arrepender? Bom, primeiro, o que é arrependimento e a sua importância? Será que isso realmente é importante? E se é importante, pastor Léo, como me arrepender? O que é isso? Basicamente, é chorar, é me entristecer, é orar. O que é arrependimento? Irmãos, veja bem e preste atenção o quanto que nós vamos falar agora é importante. Os 3 principais discursos de Atos, as 3 principais pregações de Atos, 2 de Pedro e uma de Estevão, estão lá no capítulo 2 de Atos, capítulo 3 de Atos e capítulo 7 de Atos. E aqui vale a pena mencionar que, se eu não me engano, o segundo discurso de Pedro, em Atos 3, ele faz o discurso depois de levantar um coxo. Então veja bem, ele levanta um coxo, o coxo anda, e ele tem a oportunidade ali de fazer um grande mover de milagres, mas o que ele faz? Ele para aquele pseudo-avivamento causado pela cura daquele coxo e fala de arrependimento. Os 2 discursos de Pedro têm como essência arrependimento. O discurso de Estevão, tem como base o arrependimento, além daqueles que eu já falei do Antigo Testamento. Portanto, irmãos, estamos diante de um assunto bem relevante da vida cristã. Eu quero chamar aqui alguns amigos para me ajudar a
te ajudar a entender o que é arrependimento. O primeiro deles é o meu novo amigo James R. Edwards. Seu comentário de Marcos, ele fala o seguinte: arrependimento é mudar a mente da pessoa ou alterar o entendimento de alguém, conotando, portanto, uma decisão racional e um ato deliberado em oposição ao sentimento emotivo. Basicamente, o que ele vai defender é que arrependimento é entendimento, é racional. Então você não precisa ser visitado por um grande poder de Deus. Você não precisa esperar que caia fogo do céu ou que você tenha uma experiência mística. Se houver entendimento, você pode então dar o segundo passo, que ele diz um ato deliberado. Aí ele continua falando em outro ponto: dar as costas para o pecado, e também o fruto ou sinal de transformação moral. Basicamente ele quer dizer o seguinte: arrependimento é o que marca o cristão. O professor Hernandes Dias Lopes vai dizer algumas coisas sobre o arrependimento também. Ele vai dizer que o arrependimento é o portal do Evangelho. Um pouco mais à frente, ele vai dizer: o arrependimento tem dois lados, como uma moeda. De um lado é dar as costas ao pecado, de outro lado é voltar a face para Deus. E aí ele conclui em outro ponto, algo que eu acho fascinante e vale a pena você meditar nessa manhã: não há boas notícias do Evangelho para aqueles que permanecem em seus pecados. Portanto, o arrependimento também inclui abandono dos pecados. E, por último, eu vou chamar o meu amigo Tim Keller, ele estava sumido. Convidei ele novamente para participar. Oh, que pena, hein? Mas me dá um minutinho. Corta aí, beijo. Eu não sei por que isso acontece, mas de vez em quando acontece, eu corrijo e ele volta. Olha o que o Tim Keller vai dizer sobre arrependimento. E aqui a gente vai abordar um outro ponto que eu acho interessante. Sem a influência do Evangelho, o coração se arrepende devido ao medo das consequências, ou o medo da rejeição. Eu me arrependo porque eu tenho medo de Deus não me aceitar no céu. Então eu tenho que me arrepender, senão o fogo do inferno não está preparado para mim. Irmãos, eu sou de uma época, quem é velhinho no Evangelho vai se lembrar. A minha mãe pregava muito isso para mim. Quando a gente pecava, ela falava: arrepende logo, se Jesus voltar agora, você fica. Então o meu arrependimento era por medo. E o Tim Keller está dizendo isso: olha, sem a influência do Evangelho, você vai se arrepender por isso. Mas então para aí. Ele diz: obedeça ou você será rejeitado. Isso a maioria das religiões ensina. Seja bonzinho, obedeça. Se não fizer isso, você vai arder no mármore do inferno. Aí ele continua dizendo: porém, o Evangelho o leva ao arrependimento devido ao fato de que Jesus morreu por seus pecados, para que você não fosse rejeitado em hipótese alguma. Alguém influenciado pelo Evangelho vai dizer: como você pode tratar dessa maneira alguém que pagou o preço para que você não fosse rejeitado? Percebe que no Evangelho a visão que nós temos do arrependimento é diferente. A visão é: como eu posso tratar aquele que foi moído pelos meus pecados dessa maneira? Eu fiz um quadro, aí ele diz, temos a diferença entre arrependimento e remorso. E aí eu fiz um quadro baseado nisso, mais algumas coisas que eu vi, para ajudar a gente a entender, fazendo um contraste entre arrependimento e remorso. Primeiro, arrependimento tem como centro o Calvário. O que o Calvário nos mostra, irmãos? Um homem bom, justo e inocente numa cruz. Não é isso?
que é o Monte Sinai? Aqui estão as leis, obedeças. Isso é remorso. Eu tenho que obedecer essas leis. O Calvário não tem como eu não obedecer essas leis. Percebe a diferença? Se olhar para o Calvário é impossível não obedecer. Se olhar para o Monte Sinai, você se sente obrigado. E aí fica pesado. Segundo ponto o Evangelho, o arrependimento é causado por uma convicção. Aliás, a convicção é causada pela misericórdia. A minha convicção está no amor de Deus. No remorso, eu vou ter apenas uma tristeza pelas consequências do meu pecado. Do tipo, eu roubei, agora vou ser preso. No arrependimento, você tem uma seriedade com relação à sua atitude. Você fala assim: como eu posso tratar dessa forma aquele que me amou? No remorso, você fala assim: será que ele vai me castigar? É o perigo da atitude, é diferente da seriedade da atitude. E por último, o arrependimento afasta o coração do pecado. Já o remorso afasta a vontade de pecar. Qual que é a diferença? Quando a vontade do pecado é afastada, o coração continua pecaminoso. E aí você, como diz o poeta, toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Porque você tem que ter uma conduta condizente com a fé que você professa. No arrependimento, seu coração não luta com aquilo. Até luta, mas de outra forma. Como, pastor? Nós vamos falar daqui a pouco. Agora, o ponto aqui é dizer o seguinte: somente a graça de Deus e a lógica do Evangelho é que vai realmente funcionar como fator motivador para uma vida santa. E aí eu entro no segundo ponto. Quais são os motivos que temos para arrepender? Quero chamar a sua atenção para esse texto de Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz: porquanto a graça de Deus, não a vara de Deus, que ela existe, nem o cajado do pastor, mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora preste atenção, versículo 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. Veja bem, Paulo, ele quer motivar o seu discípulo Tito a uma vida de santidade. E ao contrário do que muitos pastores fazem, inclusive esse que nos fala, ele não apela para a lei, ele não apela para as prováveis consequências que terá se você viver uma vida dissoluta. Paulo apela para a graça. Ele fala: olha, a graça se manifestou salvadora e ela nos educa. Sobre isso, vai voltar a falar conosco o nosso amigo Tim Keller. Ele vai dizer o seguinte: o Evangelho gera o único tipo de tristeza ao pecado que é limpa e que não esmaga. Essa tristeza diz: veja Jesus morrendo por você. Ele não deixará ou abandonará você. Como você pode agir com Ele dessa maneira? Ele sofreu para que você não fizesse mais essas coisas. Você não está vivendo como se fosse amado, como seu filho. Olha o discurso. O discurso da lei é: se você viver dessa forma, você vai ser cruelmente condenado, talvez até ao inferno. A graça diz: olha Jesus, olha a cruz, olha todo o sofrimento dele. Ele sofreu para que você não pecasse, ou mais, ele sofreu por causa dos seus pecados. Será que
motiva o crente não é a possibilidade da condenação, porque ela não existe mais para alguém convertido. O que motiva o crente é o fato de que Cristo sofreu e pagou um preço alto por causa dos nossos pecados. Bom, por que eu devo ser alguém bom, moralmente ético? Simples, porque Ele morreu no meu lugar. Irmãos, o medo de ser abandonado por Ele não deve ser o fator motivador. Você não deve pensar que Ele vai te descartar como uma carta de baralho. Você não deve pensar isso. Você deve pensar que trata-se de uma pessoa que por meio de um alto custo de si mesmo disse: jamais te abandonarei. O eco da voz dele dizendo aos nossos ouvidos: jamais te abandonarei. Nada pode separar do meu amor. É o que precisamos para ter uma vida santa e justa. Outra forma de dizer isso é mais ou menos assim: como você pode continuar vivendo no pecado que fez com que ele fosse esmagado, justamente para livrar você de tal pecado? Como você pode continuar com as mesmas atitudes que levou ele para a cruz? Porque o que levou ele para a cruz foram essas atitudes. Como você pode continuar com essas atitudes? É ilógico, é irracional. Irmãos, esse argumento cria a única motivação que fará com que você passe a odiar o pecado, sem odiar você mesmo. Por quê? Qual é o problema do remorso? É que você começa a se odiar. Ai meu Deus, como eu pude fazer isso comigo? Não. Você vai odiar o pecado. Como essa doença fez tanto mal para aquele que tanto me amou. O Evangelho cria a única motivação que fará com que o pecado perca atração sobre você. Por que nós somos atraídos pelo pecado? Porque nós não conseguimos medir o quanto ele fez mal. Olha só para você ver. Olha uma frase. Quem já ouviu essa frase? Ele morreu por você. Já ouviu? Aqui pelo menos você deve ouvir todo mundo. Mas olha aqui, deixa eu dar duas ênfases nessa frase. Primeiro, quando a gente fala assim, Ele morreu por você, isso traz convicção. Alguém morreu por você. Mas quando a ênfase fala para você, eu mudo a ênfase do morreu e passo a ênfase para as palavras por você. Isso traz conforto. Então, a frase Ele morreu por você tem tanto convicção de que Cristo morreu por você, como conforto foi por você. Esse é o motivador que nós precisamos. Eu vou dar alguns exemplos práticos agora, fazendo um contraste entre o arrependimento e o legalismo. Eu acho que vale a pena fazer esse contraste, que agora nós vamos ver na prática como funciona arrependimento e remorso, arrependimento e legalismo, ou lei, né? O primeiro exemplo é o exemplo do leão e do orvalho. Quem deu esse exemplo foi um puritano chamado John Owen, que viveu entre 1616 até 1633. Era um teólogo inglês. Na teologia reformada é considerado o terceiro maior teólogo da teologia reformada. O primeiro foi João Calvino, o segundo foi Jonathan Edwards e o terceiro John Owen. John Owen é puritano. Engraçado que hoje puritano se tornou pejorativo, né? Ser muito puritano. Se alguém me chamar de puritano, eu vou ficar feliz, porque puritano significa puro, ou puramente o Evangelho. Os puritanos foi um grupo religioso na Inglaterra
que lutou, inclusive politicamente, para que a lei de Deus e para que os mandamentos de Deus fossem preservados na nação inglesa. Se eles têm alguma raiz no cristianismo, graças aos puritanos. Os puritanos habitaram os Estados Unidos e transformaram essa nação em uma grande nação, porque levaram para lá os conceitos do puritanismo do Evangelho. Bom, John Lane disse o seguinte, olha que interessante: uma convicção legalista de pecado surge primariamente a partir da consideração da justiça de Deus. O que ele quer dizer o seguinte: alguém marcado pelo legalismo vai se preocupar com a justiça de Deus. Aí ele diz, porém, uma convicção genuína a partir da percepção da bondade de Deus. Ele coloca em contraste o arrependimento real, baseado na bondade, e o arrependimento legalista, baseado na justiça. E ele vai dar um exemplo para isso. Alguém convicto por legalismo clama: eu provoquei um poder que é como um leão que ruge, cuja palavra pode destruir os fundamentos do mundo. Então, basicamente ele está dizendo o seguinte: alguém que vai se arrepender com base na lei, vai dizer: Deus pode me destruir a qualquer momento, porque eu estou provocando um leão, eu estou provocando um poder que eu não tenho noção do que é. Aí ele continua dizendo: porém, alguém convicto por arrependimento genuíno declara, olha a diferença: provoquei uma bondade que é como o orvalho que cai suavemente. Ofendi a um Deus que me trata como amigo. Quão duro e insensível é o meu coração. Percebe a diferença? Provoquei um leão. Não, provoquei uma bondade. E aí ele finaliza com uma frase que encheu o meu coração. Ele diz assim: meus amigos, considerem essas coisas diariamente. Preste atenção. Caso tal consideração não estremeça seu coração um pouco que seja, temo que sua situação seja muito perigosa. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é mais do dia a dia. É a preocupação ou a busca por felicidade. Vamos contrastar o indivíduo que olha para a preocupação ou para a busca da felicidade com os olhos do arrependimento ou com os olhos do legalismo. Então veja bem, primeiro, o legalista ele vai focalizar no comportamento superficial. Então o que o legalista vai dizer? Não devo me preocupar, porque preocupação é pecado e o cristão não deve se preocupar. Quem já se viu pensando assim: não, eu sou crente, eu não posso me preocupar. Não, eu sou crente, eu tenho que tirar os meus olhos dessa preocupação. Quem nunca pensou assim que atira a primeira pedra? Todos nós. Acordamos de manhã e fazemos um mantra, né? Não vou me preocupar. Não vou me preocupar. Não vou me preocupar. Não vou me preocupar. Aí a campainha toca. E eu cobrador, nosso Deus! Agora, alguém marcado pelo arrependimento, irmãos, ele vai focalizar a raiz. Ele vai focalizar a raiz. Olha só, que é o exemplo de alguém que entende o arrependimento. Ele vai dizer o seguinte: estou preocupado porque esta coisa que eu estou preocupando se transformou em minha justiça própria. Mas agora Cristo está a minha justiça. Como que é isso, pastor Léo? Um indivíduo marcado pelo arrependimento, ele vai dizer o seguinte: por que eu estou preocupado com a minha saúde? Claro que eu tenho que cuidar da minha saúde, mas se vier a notícia de que você tem um câncer, por exemplo, amarrado, né? Bate 3 vezes na madeira. Nossa Senhora da Saúde tenha piedade de nós, né? Você vai dizer: pastor, eu não devo me preocupar com a minha saúde? Deve. Você não
pode transformar a sua saúde em sua justificação. Como assim, pastor Léo? Explica isso melhor. Eu vou olhar, por exemplo, para quem tem saúde e vou dizer: aquele Deus ama. Como eu não tenho, Deus não me ama. O ponto é dizer que nós temos que atacar a raiz do problema. E a raiz do problema, muitas vezes, está relacionada com os deuses que nós adoramos. Sabe por que você se preocupa tanto com isso? Porque esse é o seu Deus. Sabe por que você é capaz de tirar o seu sono? Porque é isso que te salva. Sabe por que você tem tanto medo de perder? Porque é isso que você cultua. Por isso que a preocupação é tão danosa. Porque a preocupação mostra quem é o nosso Deus. E alguém arrependido, ele vai até sentir, mas ele vai... Lembra do irmão que falou que é racional? Ele vai dizer: peraí, não depende disso para nada. Vou dar outro exemplo. Alguém legalista vai dizer para você assim: se você está infeliz, é porque você não está vivendo de forma correta. Mude seu comportamento. Já o arrependimento vai dizer: por causa do meu passado, aprendi a tornar as pessoas, o trabalho, o dinheiro, o sexo, entre outras coisas, em ídolos, para conseguir a minha própria salvação e alto valor. O ponto é dizer o seguinte: as pessoas vão dizer para você: olha, o que causa tristeza em você é o seu comportamento. O arrependimento vai dizer o seguinte: o que causa infelicidade em você é uma raiz. Mate a raiz. Qual raiz, pastor? Os nossos deuses. Os deuses que nós produzimos, que vão oferecer para nós salvação e redenção. Então, basicamente, o ponto é dizer que nos arrependemos verdadeiramente quando vemos que a raiz do nosso pecado é o fato de que nós cancelamos a graça e a misericórdia de Deus. A raiz do seu pecado é quando você torna a graça de Deus sem efeito, é quando você torna a misericórdia de Deus sem efeito, é quando você começa a colocar coisas no lugar de Deus, é quando você começa a colocar a criatura no lugar do Criador. É quando para você um bem-estar social se torna em alto valor. Eu tenho valor porque eu tenho esse bem-estar. E aí quando você não tem, você fica mal. Então, arrependimento é simplesmente dizer, voltar, dizer: eu não cultuo mais esses deuses. A pergunta é: qual Deus você tem cultuado? Conclusão. Como eu vou concluir essa parte sobre o arrependimento? Vou dizer o seguinte, parafraseando um vulto do passado também, aliás, não tanto do passado assim, chamado Richard Lovelace, teólogo do século passado. Ele disse o seguinte: não é surpreendente que muitas congregações estão cheias de pessoas que, no entanto, não estão vivas espiritualmente, uma vez que vida espiritual exige arrependimento, uma nova mentalidade. O ponto é dizer o seguinte: se você não sai daqui pensando diferente, você não sai daqui analisando com cuidado quem são os seus deuses. Por isso que, quando a gente fala para alguém entregar o dízimo, para alguns é fácil, para outros é difícil. Porque muitas vezes a entrega do dízimo mostra quem é o nosso Deus.
a preocupação pelo dinheiro, a preocupação pelo trabalho. Por isso que muitos empresários, profissionais liberais, têm medo de perder a própria profissão, porque o trabalho se transformou em Deus. Por isso que pastores têm medo de perder a própria congregação, porque a congregação se transformou em Deus. Por isso que, quando você fala para um jovem, né, e eu ouço isso com certa frequência, quando você fala para um jovem, não faz sexo antes do casamento, alguém diz assim, isso é muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque o sexo é um Deus. Ele precisa fazer sexo para cultuar esse Deus. Pastor, mas os casais também fazem sexo. Sim, porque dentro da aliança, o sexo tem como objetivo glorificar a Deus. Fora da aliança do casamento, o sexo glorifica outro Deus, chamado sexo. Por isso que a lei de Deus muitas vezes se torna pesada para muitos indivíduos, porque você está tocando no Deus dele. Por isso que você fala assim, assume o ministério. Eu não quero, porque eu tenho outros deuses. Por isso que você fala assim, batize. Eu não quero, eu tenho outros deuses. Por isso que você fala, assume o compromisso. Eu não quero, eu tenho outros deuses. E é por isso que nós temos congregações cheias de indivíduos que não têm vida espiritual. A começar dessa congregação. Isso requer mais do que uma determinação inicial do coração contra expressões superficiais do pecado, do qual o crente está ciente no momento da conversão, tipo responsabilidade ética ou bondade morta. Isso vai além, irmãos, de dizer, olha, vocês como solteiros têm que manter castidade, vocês como casados não podem fazer sexo fora do casamento, você como crente precisa entregar o dízimo. Ou seja, uma lista de normas que nós aprendemos no momento da conversão. Isso vai além. Isso vai sondar o próprio coração e tentar enxergar quais são os verdadeiros deuses que estamos adorando. É necessário reconhecimento de nossa real condição e sujeição ao plano redentor de Cristo. Aqui o ponto é dizer, você precisa reconhecer que tem uma doença na sua vida, chamada natureza pecaminosa. Você precisa se curvar ao plano redentor de Cristo, que basicamente é uma proposta de troca de natureza. Tira a natureza pecaminosa e põe uma natureza de Cristo. Bom, última aplicação. Irmãos, eu vou usar como base o Salmo 51 para dar para você algumas características do real arrependimento. Eu estou aqui fazendo eco a um grande teólogo do passado chamado Thomas Watson, também desse grupo aí dos puritanos. Ele diz o seguinte, usando o Salmo 51. Sabe a história do Salmo 51? Não. Quem sabe a história do Salmo 51? Tem dois e meio, né? Porque dois não está na mão e um só foi na metade. Que é a Mari só fez até assim, né? Ela está segurando assim aí, né? Salmo 51, irmãos, Davi escreveu logo depois que ele foi exposto pelo profeta Natan sobre o pecado que ele cometeu com a famosa Batseba, e que trouxe grande desgraça para a vida de Davi. Mas olha só a percepção de Davi. Primeira coisa que Davi fez e que você precisa para arrepender é de revelação. Olha o que Davi disse: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Irmãos, ninguém pode se arrepender verdadeiramente se o Espírito Santo não revelar quem você é. A primeira coisa que você precisa pedir ao sair daqui hoje é: Senhor, mostre-me quem eu sou. Davi, irmãos, no momento em que, olha só para você ver, durante a vida toda de Davi, qual era o som que ecoava na cabeça dele? Saul matou 1000, Davi 10.000. Então, o que ecoava na cabeça de Davi é que Davi era um masterchef, um profissional total da guerra, o que matou o gigante. Só que, no momento em que Deus revela para ele
você é muito bom. O problema é que você está edificando um altar para Deus errado. E o ponto é dizer, Deus precisa te mostrar o quanto você ofendeu a Deus. Segundo, tristeza. Olha o que Davi diz: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Irmãos, o quanto as nossas atitudes, sejam do passado, do presente, o quanto a atitude do nosso pai no jardim ofendeu aquilo que nós cantamos aqui, que Deus é santo. Isso deve causar tristeza, uma tristeza genuína, não pelo medo da consequência, mas pelo tamanho da ofensa. Terceiro, responsabilidade. A parte final do versículo 4, Davi diz: de maneira que é justo, que é tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Irmãos, alguém que experimenta o verdadeiro arrependimento, ele não cria desculpas, ele não muda a culpa, ele aceita qualquer consequência sem reclamar, ele concorda com o julgamento. Davi falou: Deus, você tem razão, você tem razão, sou isso mesmo. Então, amados, para nos arrependermos, nós precisamos reconhecer e assumir as nossas responsabilidades. Quarto, humildade. Davi disse o que no versículo 5? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconheceu quem havia gerado ele e se dispôs a ser alguém diferente. Humildade, irmãos, é tão somente reconhecer que nós precisamos ser visitados pela glória de Deus. Quinto, ódio pelo pecado. Davi vai dizer o que é no versículo 4, voltando ao versículo 4: pequei contra ti. O ódio contra o pecado, irmãos, é tão somente desmascarar o pecado e ver-o como o monstro que ele verdadeiramente é. Por que nós, muitas vezes, deliberadamente pecamos? Porque nós achamos ele inofensivo. Deus conhece o meu coração. Deus sabe o quanto isso é difícil. Deus vai me entender. De certa forma, nós temos um conforto de achar que pode acontecer com todos, menos comigo. Irmãos, condenação eterna é um fato real e acontecerá. Sexto e último, versículo 12: requer mudança. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Olha que interessante aqui. Primeiro, Davi não diz restitui a minha salvação. Por quê? Porque ele não perdeu a salvação. Ele perdeu o quê? A alegria que a salvação traz. Você não perde sua salvação, você pode perder a alegria que ela traz. Mas Davi fala: sustenta-me com espírito voluntário. É outra forma de dizer: dá graça para fazer as mudanças que eu preciso fazer.